se eu te disser que o Godzilla ainda pode estar longe da sua forma mais poderosa? Mano, exatamente. Hoje eu vou te mostrar como essa evolução foi acontecendo fase por fase e por que ela ainda tá longe de acabar. E aí, meu parceiro, tudo beleza? No Monstroverso, o Godzilla não muda à toa, né? Cada transformação vem com a resposta e com alguma necessidade também. Recuperar massa, suportar mais energia ou sobreviver a uma ameaça nova. E quando você entende isso, cada fase dele passa a fazer muito mais sentido. Então, pra gente analisar da forma certa, vamos voltar pro Godzilla de Monarca Legado dos Monstros lá em 1954. A primeira coisa que chama atenção é o visual mais seco dele, né? O corpo parece ser bem mais magro, as placas dorsais eram mais retas e pontudas, e a silhueta inteira passa uma sensação diferente da imagem mais massiva que ficou marcada depois do Monstroverso. Ele continua gigantesco, claro, mas a presença aqui vem menos de volume e mais daquela aparência áspera, quase mais crua, sabe? Em vez de passar a imagem de um titã no auge absoluto da sua própria força, esse Godzilla parece carregar um corpo menos preenchido, como alguém que ainda não tinha adquirido toda a massa que veríamos mais tarde. A impressão é de uma criatura antiga e poderosa? Cara, com certeza, mas ainda bem distante daquela versão mais pesada e dominante que a gente vê nos filmes recentes. E aí que essa fase ganha peso de verdade, porque ela já mostra que o Godzilla do Monstroverso não é um bicho estático, né? O corpo dele responde à energia disponível e ao tipo de ameaça que aparece no caminho. Então esse visual mais seco não parece estar ali à toa, ele já é sinal de que a adaptação faz parte da natureza dele. Quando a gente chega em 2014, a diferença é visível assim que a gente bate o olho, porque o Godzilla ainda não virou aquele absurdo das fases mais recentes, mas também já passou longe de ser o bicho mais seco que era décadas atrás. Aqui ele aparece muito mais encorpado, sabe? Mais pesado e com uma cara de quem aguenta pancada de verdade. É o tipo de mudança que não faz ele parecer só maior, faz ele parecer mais bruto e muito mais pronto para confronto direto. E pensa comigo, mano, isso faz todo sentido. Se a radiação é o que mantém o Godzilla vivo, recuperado e ativo, então faz todo sentido esse corpo ir mudando conforme a quantidade de energia disponível e conforme o mundo ao redor muda também. Em 2014 ele já tem muito mais presença de Titã Alpha mesmo, né? Agora ele é um colosso que passa peso, resistência e poder de impacto só de aparecer na tela. Essa fase pesa demais dentro da evolução dele, porque ela parece ser exatamente o meio do caminho entre o Godzilla mais magro do passado e o monstro mais massivo que a franquia consolidou depois. Ele ainda tem a forma mais antiga em alguns traços, mas já começa a virar de fato o Godzilla que a gente passou a enxergar como o padrão do Monstroverso. A próxima virada importante vem depois de uma luta que pesa muito na evolução dele, o confronto com o Muto Prime. E aqui a mudança não é só força, tá? O mais importante é que essa batalha deixa a marca no corpo dele de um jeito que a franquia faz questão de tratar como algo muito sério. Durante a luta em Godzilla Aftershock, o Muto Prime usa um rugido sônico que ressoa especificamente com o corpo do Godzilla e destrói as placas dorsais dele. É um tipo de golpe que mexe justamente numa das partes mais importantes da biologia do Godzilla, porque as placas dorsais, elas funcionam quase como uma assinatura visual do estágio em que o Godzilla tá. Então pensa comigo, quando o Godzilla quebra tudo e ele depois se regenera com aquele desenho novo, a sensação é de que o corpo dele não só se recuperou, né, mas acabou evoluindo também. E um detalhe interessante é que o desenho das novas placas, né, são bem parecidos com as placas de 1954, né, elas são mais pontudas. E o jeito como essa luta termina ajuda ainda mais a mostrar essa ideia. Mesmo com as placas destruídas, o Godzilla ainda consegue virar o confronto. Ele usa um pulso atômico saindo das próprias dorsais estilhaçadas, lança o Muto Prime no ar e depois termina a luta esmagando a cabeça do bicho. Essa é uma cena que mostra pra gente duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que ele sobrevive a um dano absurdo. Segundo, que essa sobrevivência já parece levar o corpo dele para outro nível de evolução. E a partir daqui o Godzilla já não tá só ficando mais robusto, né? O próprio dano dessa batalha causa a evolução dele. Depois de apanhar, sobreviver e se reconstruir, ele volta num estágio novo, né? E de novo no caso, né? Ele volta novo de novo. Quando a gente chega em Rei dos Monstros, o Godzilla tá num ponto em que o corpo dele parece muito mais consolidado, né? Ele tá maior, mais pesado e com uma presença muito mais dominante do que nas fases anteriores. A própria leitura visual já passa isso. Agora ele parece um titã que realmente tá no topo da cadeia. Só que é aí que acontece uma das viradas mais extremas de toda a trajetória dele. Depois de ser atingido pelo Oxygen Destroyer, uma arma humana que quase mata ele durante a batalha contra o Ghidorah, o Godzilla fica à beira da morte.
morte. E a recuperação só vem porque os humanos detonam uma bomba nuclear no esconderijo dele para poder reativar o Titã, e isso, né, acabou acelerando tudo de um jeito tão violento que o corpo quase entrou em colapso. Então vale separar uma coisa: o termo nuclear funciona muito mais como um estado extremo temporário do que como uma fase estável da evolução dele. É o corpo dele sendo empurrado além do limite numa situação de crise. Ali ele basicamente virou uma bomba atômica viva, saca? Só que isso é ruim porque ao mesmo tempo que potencializa seu poder, também vai matando ele aos poucos. A luta contra o Ghidorah mostra isso muito bem. No começo do filme ele apanha feio pro Ghidorah, né? Depois, quando recebe a ajudinha dos humanos, o Ghidorah nem tem chance. E o detalhe da Mothra pesa muito ali também, porque depois do sacrifício dela, o Godzilla entra naquele brilho incandescente e os pulsos de energia começam a explodir pelo corpo inteiro. A cena foi rápida, só que mostrou que naquele estado extremo, o Godzilla só conseguiu se manter de pé por causa dessa ajuda, porque a Mothra serviu ali como uma catalisadora e estabilizadora do poder dele. Esse estágio mostra que a evolução do Godzilla nem sempre aparece como uma mudança permanente e clara. Às vezes ela vem como um pico absurdo de energia, né? Um momento instável, em que o corpo aguenta por pouco tempo algo muito maior do que estava pronto para poder suportar. Depois disso, o Godzilla entra numa fase em que a mudança já não é tão aparente, né, visual, né, mas mais no jeito dele lutar. No período entre o Rei dos Monstros, Godzilla vs Kong e Godzilla Dominion, né, que é a HQ, ele parece cada vez mais acostumado com um estilo de luta mais físico, mais direto e bem mais agressivo. O corpo continua pesado, mas agora ele se move com mais intenção de impacto, né, de empurrar, de jogar, de dominar no braço mesmo, sabe? Isso fica claro tanto no confronto contra o Kong em Hong Kong, quando ele empurra o Kong contra os prédios e vai encurralando o Kong até quebrar o ritmo dele, quanto nas lutas contra outros titãs mostradas na HQ oficial, como por exemplo na HQ Godzilla Dominion, que se passa depois de O Rei dos Monstros e antes de Godzilla vs Kong. Lá o Godzilla aparece enfrentando titãs como Scylla e Tiamat de um jeito ainda mais físico, né, dominante e imediato no impacto, como alguém que já não depende só de poder ou do próprio sopro atômico para poder resolver tudo. E aí a gente chega na fase que mais deixou claro que o Godzilla ainda estava longe de parar de mudar: a evolução rosa de Godzilla e Kong, o Novo Império. Porque aqui, mano, já não é questão de ficar maior ou mais agressivo. A questão agora é outra, né? A capacidade de energia que ele tem. O Godzilla já vinha absorvendo radiação num ritmo absurdo, atacando usinas nucleares e acumulando poder muito mais rápido do que antes. Só que isso trazia de volta um risco que a franquia já tinha mostrado em 2019, né? O corpo dele podia chegar num ponto em que armazenar tanta energia começava a ser perigoso até para ele mesmo. E aí que essa nova evolução começa a fazer sentido. Ao invés de só ficar mais forte do mesmo jeito de antes, o Godzilla literalmente adapta o corpo para poder conseguir conter mais energia sem voltar àquela situação de colapso. E como ele fez isso, mano? O visual muda, né? As placas ficam diferentes, a coloração sai do azul e vai pro rosa, o corpo fica mais espinhoso e bem mais afiado. Ou seja, tudo nele foi redesenhado para poder suportar um nível de poder muito maior. O jeito como o Novo Império constrói essa transformação faz parecer que o salto mais importante não é só de força, mas da capacidade energética que ele tinha. E a cena no gelo meio que ajuda a gente a entender isso. Depois de matar a Tiamat e tomar para si aquela reserva absurda de energia, o Godzilla entra naquela espécie de casulo gelado e sai transformado. É uma virada muito forte, porque o filme não vende aquilo como só um novo visual e pronto. Ele trata como uma mudança pesada, quase como se o corpo dele tivesse sido forçado a reescrever a própria estrutura para poder aguentar o que vinha pela frente. Então a evolução rosa pesa porque não parece só um visual novo. Ela é o momento em que o Godzilla finalmente supera um limite que o corpo antigo já não conseguia suportar há tempos. E agora você pode estar pensando: ah, mano, mas se esse limite já foi superado, até onde essa evolução pode ir? Mano, é aí que a coisa fica interessante de verdade, meu querido. O Monstroverso dá vários sinais de que esse ainda não é o estágio final dele, você sabia disso? Porque o Monstroverso deixa no ar que o Godzilla continua mudando conforme a ameaça muda também. E hoje isso é importante, porque a própria franquia já confirmou que a história vai seguir em frente, tanto com a volta da série Monarca, né, que já tá rodando inclusive da segunda temporada, quanto com o próximo filme, né, o Godzilla e Kong Supernova, que é previsto para ano que vem, 2027. Ou seja, se já tem uma ameaça nova no caminho, faz todo sentido pensar que a evolução dele também não acabou. E isso abre mais duas perguntas muito boas. A primeira é: se essa rosa vai durar para sempre, né? Porque pelo que o próprio Monstroverso sugere, essa fase parece muito ligada ao tipo ou mesmo quantidade de energia que ele absorveu e ao que o corpo dele precisou fazer para poder suportar isso. Então não seria estranho se com o tempo a coloração mudasse de novo ou fosse perdendo força, sabe? A segunda é ainda mais interessante,
diferente, mesmo que a cor mude, será que a adaptação do corpo fica? Porque talvez o mais importante dessa evolução nem seja o rosa em si, né, mas o fato de o Godzilla ter conseguido ampliar o próprio limite. E se isso realmente ficou nele, então a próxima evolução nem precisa se parecer com essa, pode vir por um outro caminho completamente diferente. E aí que tá, o Monstroverso já mostrou várias vezes que o Godzilla não muda por vontade própria, ele muda quando precisa. Então se o nível da ameaça continuar subindo, a chance da gente ver outro estágio completamente diferente dessa evolução é muito real. Então já deixa o like, meu parceiro, segue o canal, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!